Ainda falando sobre o relacionamento com Deus, o assunto da aula de hoje é acerca da ideia de Deus. Vamos falar sobre riqueza, prosperidade e outras abominações. O texto áureo está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, onde se diz: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Já a leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 16, nos versículos do 13 ao 16 do Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, onde Jesus diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Introdução. Ao nos relacionarmos com Deus, teremos que fazer a distinção entre o mundo e Deus, definindo bem cada um deles, para que não nos definamos pelo mundo, nem definamos Deus pelo que vivemos e pelo mundo onde vivemos. E também entender como lidar com a pobreza e com a riqueza é básico na relação com Deus. O aluno deve sair desta aula tendo embutido no seu caráter o real tesouro do relacionamento com Deus. Ponto. Mamon, a abominação. A palavra abominação tem na linguagem dos hebreus tanto do Velho Testamento quanto do Novo um conceito relacionado à idolatria. Veja esse texto. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Segundo Reis capítulo 16, versículo 3. Aqui vemos claramente que as abominações dos gentios, na verdade, são seus ídolos, seus deuses. Quando vemos Jesus falar da riqueza, usando originalmente um termo que se refere a um deus pagão, ou seja, Mamon, e no momento seguinte critica os fariseus por serem avarentos, dizendo que aquilo que eles consideram importante para eles é uma abominação diante de Deus. Notamos claramente que ele está dizendo que a riqueza do fariseu é um ídolo para ele. Para entender isto em termos do relacionamento com Deus, devemos asseverar a premissa de que tudo que você ama acima de todas as coisas, como se diz no texto sagrado, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, se alguma coisa é amada assim, essa coisa ocupa o lugar de Deus para você, isto é, torna-se um Deus para você. Isso é mais uma premissa do relacionamento com Deus. Os fariseus eram idólatras e não sabiam, ou desconfiavam, acusando os outros para justificarem a si mesmos nos pecados alheios, o que também é muito comum. A verdade é que aquilo que você mais ama vai competir com Deus no seu coração. Ponto 2. Arrombando as portas dos seus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Lucas 16:16. Nova versão internacional. Essa versão provavelmente é a que melhor explana esse texto, uma vez que o reino de Deus não pode ser tomado à força e, como a salvação é dada gratuitamente, o esforçar-se para entrar nele certamente não faz sentido se juntarmos essa ideia com outros textos bíblicos. Dessa forma, Jesus estava ironizando os fariseus que achavam que, por serem abençoados financeiramente por Deus, eles eram automaticamente herdeiros da salvação. Jesus, usando o verbo grego beazetai, simplesmente as chama de arrombadores, violentadores, assaltantes imaginários do reino de Deus, uma vez que o reino é poderoso o suficiente para não sofrer qualquer tipo de dano, como, por exemplo, um arrombamento,
Ponto 3. A cilada. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas cobiças insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 9. Veja que o apóstolo Paulo não está condenando as riquezas, nem tão somente a busca por ficar rico. Mas o que ele está condenando é a ambição desvairada e o amor às riquezas. No versículo 17 deste mesmo capítulo, Paulo fala de como os ricos devem se comportar. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Observe que ele não os condena por serem ricos, entretanto, o que de fato volta a condenar é a atitude de depositar a confiança na instabilidade da riqueza, em vez de fazê-lo em Deus. Ele acrescenta uma expressão bastante emblemática, os ricos do presente século, mostrando quão fugaz é a riqueza e quão passageira é, isso levando em consideração a vida eterna. Em relação à eternidade, tudo é fugaz. É o conceito de vaidade em Eclesiastes que aprendemos ao estudar a perspectiva divina, também deixando bem claro que a riqueza pertence a esse mundo, a essa era, e não tem relação com a era futura, com a salvação, que é o exato oposto do conceito que se vê claramente tanto na teologia da prosperidade, quanto em muitos outros momentos da história cristã, e até mesmo entre os fariseus, que entendiam que as suas riquezas eram evidências de que eles eram mais dignos da presença de Deus, cumprindo com a sua vontade. Ponto 4. A dupla instabilidade das riquezas. Há dois tipos de instabilidade em relação às riquezas. Existe o problema da instabilidade econômica, que infelizmente domina no nosso país, e a própria instabilidade emocional, que costuma igualmente fazer perecer as poupanças de uma vida inteira. De fato, a estabilidade econômica se fundamentou na realidade de forma muito mais contundente para nós do que na época em que os textos bíblicos foram escritos. Naquela época era muito mais fácil você perder tudo o que você tinha por conta da dependência da economia em relação às intempéries naturais. Ainda assim, nos nossos dias, existe o risco de colapsos financeiros que podem minar as economias de uma vida. Esse risco ainda existe. Quanto ao desequilíbrio emocional que propiciam instabilidade, podemos citar o fato de que o pobre geralmente não sabe ser rico, não sabe adquirir riquezas e tampouco manter riquezas. Não é raro alguém que pense que a abastança conquistada por determinado indivíduo não tenha sido fruto do mesmo suor e empenho que ele tem para manter um padrão de vida simples. No mundo em que nós vivemos, sempre há a perda de alguma coisa para alcançar outra. Se você quer alcançar algo, você tem que perder algo. Para tudo há um preço, é a regra do universo. A crise emocional também faz com que os indivíduos não consigam lidar corretamente com a aparência das coisas. A busca constante por ostentação demonstra claramente uma fragilidade emocional do indivíduo que tenta de todas as formas receber dos outros aplausos pelo que conquistou na vida, e essas coisas são como roedores na despensa e gafanhotos na lavoura. Junta-se a isso a instabilidade econômica de um país como o Brasil, e o final da vida do indivíduo será para ele mesmo um objeto de desprezo. Ponto 5. Justificar-se no Deus errado. Como já temos dito, no tempo de Jesus, não muito diferente do nosso, havia uma interpretação de que uma pessoa saudável e também próspera era por isso abençoada por Deus, enquanto que alguém que vivia enfermo e em dificuldades financeiras não era digno diante do Senhor. Os fariseus se justificavam nessa ideia. E Jesus, a dizer que aquilo que era elevado perante os homens era abominação diante de Deus, estava na verdade não somente denunciando a idolatria dos fariseus, mas também separando Deus das riquezas. O que nos faz suspeitar que eles confundiam Deus com Mamon. Assim, eles se justificavam no Deus errado. Ponto 7. A raiz de toda maldade. Porque o amor do dinheiro
é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo, endereçando-se ao seu pupilo, decreta esta sentença poderosa, a de que é do amor ao dinheiro que se originam todos os males. Nós aprendemos como premissa do relacionamento com Deus que a vontade é o que define o eu. Portanto, algo que foi criado ou adquirido para a satisfação ou realização da vontade do indivíduo é a tentativa da materialização do desejo desse indivíduo, sendo assim, de si mesmo, sendo que o desejo é o que define. Desta maneira podemos afirmar que o dinheiro é a materialização do ego, pois ele é o cumpridor dos desejos, se tornando por si só o objeto maior dos desejos do homem mais egoísta. Ponto 8. Tesouros no céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Evangelho segundo nos escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 6 do versículo 19 ao 21, na nossa relação com Deus, ao separarmos o eu do mundo e de Deus, desfazendo assim aquela tríplice confusão, vamos nos desapegando das coisas que tendem a nos definir para nós mesmos e também a Deus, nesse processo de transformação que se dá pela renovação da mentalidade. O egoteísmo negativo vai se desmoronando. O resultado disso é um crente pobre, mas fiel, grato e contente, disposto à obra de Deus, ou um crente abastado, mas fiel, grato e contente, disposto à obra de Deus. Ou seja, o resultado de ambas as possibilidades é o mesmo. Isso porque o coração de ambos, isto é, suas mentes e por conseguinte seus desejos, estão no mesmíssimo tesouro que não é o que um tem e o outro não, porém o que ambos terão por já o terem conquistado. Conclusão. Como foi dito antes, não devemos buscar prosperidade como única finalidade da vida. Que possamos ter equilíbrio e domínio próprio ao querermos qualquer coisa para que não se torne cobiça e nos destrua ao se tornar pecado. No entanto, se tudo falhar, se os planos econômicos dos governos falharem, que possamos estar firmes em Deus para que o verdadeiro plano que realmente nos interessa esteja se cumprindo em nós. A saber, o ajuntar tesouros no céu.